É, Olá, tudo bom? A gente vai começar o nosso terceiro módulo, né? E a forma que a gente vai trabalhar, né, dessa vez vai ser a partir de uma perspectiva em que eu consigo me comunicar com você através da aplicação, né, da lógica e principalmente da teoria. Então a gente vai unir essas três ideias principais. Esse é o nosso módulo, né? Módulo 3. Então, ele tem muito conteúdo mesmo, né? É, o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar vai ser um banco de dados da Argentina, né? Muito semelhante com o que a gente já trabalhou da série B. Eu resolvi trocar de banco porque pra gente aprimorar certas coisas, ver alguns posicionamentos, algumas ideias e tudo mais. A gente vai ter esse relatório aqui, né? Que você vai poder trocar o jogador e colocar o jogador que você quiser, né? Para você trabalhar, para você fazer suas análises e recomendar esse jogador, né, para o clube que você tá e tal. E dentro dos nossos módulos a gente vai ter um resumo, né, introdução, distribuição, teste F e vamos lá. Bom, a aula 1 é uma introdução, né? Na verdade, eu nem precisava colocar a aula 1, né? A aula 1 vai ser dividida em etapas de vídeo e não necessariamente do material. A gente vai começar com o módulo 3, né, para inferência estatística além do placar. Né? O salto da descrição para a inferência do módulo 2. Aprendemos a calcular probabilidades, né, com a chance de um gol sair em um escanteio. Agora no módulo 3 o desafio é inverso, né? Nós observamos os dados, os gols, os passes, as divididas e tentamos inferir a qualidade invisível do jogador ou do time. Então quer dizer que a cada ação, né, ela é controlada por um desejo. Esses desejos são através do analista, então o analista ele vai querer, conforme ele está trabalhando para um clube, conforme ele está trabalhando dentro de um ecossistema funcional, né? Às vezes pode ser um clube, às vezes pode ser de uma consultoria de scout, pode ser de várias formas e isso chama muita atenção porque a gente tem que avaliar, né, cada estrutura de decisão, cada opinião e principalmente os níveis de aceitação, né, que a gente tem, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que o salto da descrição para a inferência do módulo 2 ela é diferente da probabilidade, lembre que a probabilidade a gente pegou um determinado período do tempo e começou a ver que tipos de comportamento os nossos dados tinham a partir daquele momento, né? Então, quando eu vou pegar um atleta, eu preciso ver se ele é o Messi a partir de abril a agosto e ele é o caça-rato entre a soma total, entre janeiro e dezembro, entendeu? Então, a inferência, ela consegue distinguir isso pra gente bem claro, bem lúcido. Então, um exemplo disso é Alejo Vélez, né? Fez 5 gols em 10 jogos. Beleza, o que aconteceu? Né? A inferência estatística. Dado que ele fez 5 gols, qual a probabilidade de ele ser realmente um finalizador de elite e não apenas alguém com sorte temporária? Né? O que a realidade nos diz sobre talento. Né? O coração do módulo 2, né, distribuição de probabilidade para inferir algo. Precisamos de um módulo de como os eventos ocorrem na natureza do futebol. A distribuição de Poisson, gols, eventos raros, que é uma distribuição de oscilações, né, uma distribuição de comportamento, né, amostral. E aí, com base na minha amostra, a distribuição vai se moldando, o gráfico vai se moldando, né? E aí o futebol é um esporte de eventos raros, a distribuição de Poisson é a nossa melhor amiga para modelar quantos gols um time deve marcar em 90 minutos. O nosso parâmetro, que é a minha média, é lambda, né? Lembra que lambda também pode ser apenas uma curvatura da onda, né? O que seria uma costa de camelo, para a gente deixar bem claro. Representa a taxa média de ocorrência. Na inferência, nós usamos os dados para estimar o lambda real de um ataque, né? A distribuição normal tanto do meu z-score paramétricos de volume de distância percorrida, número de passes, que tipo de origem e tomada de decisão, né, que a gente vai tomar. Usamos a distribuição normal, né?
Ela nos permite calcular o Z-score, né, que é o quão longe um jogador está da média humana da liga. Ou seja, esse cara, ele tá realmente dentro da liga, ele tá abaixo da liga, ele é o que a gente espera? Talvez não, né? Então talvez seja por isso que a gente possa ver quais opções melhorar ele e o quanto que isso é aceitável. Tudo bem. E aí a gente vem para o teste de hipótese, né? A prova de fogo é aqui que separamos o ruído do sinal, né? Usamos um p-valor, hipótese nula, H0, desempenho deste jogador é comum, está dentro da variação esperada para calcular o jogador da liga, hipótese alternativa de H1. O desempenho deste jogador é tão fora da curva que não pode ser explicado pelo acaso. Então, por exemplo, o p-valor explicado. Se o p-valor for menor que 5% da minha amostra, dizemos que o resultado é esteticamente significativo, né? Ou seja, a chance de estarmos vendo apenas sorte é apenas 5%. Então, vê aí que dentro de uma amostra que a gente está trabalhando, se ele for aleatório, é muito baixo, né? E aí o teste F é a variância, né? O que eu falei lá do Messi e do caça-rato, né? Quanto maior a variância, mais próximo talvez ele seja do caça-rato do que do Messi, né? Então, é engraçado. E aí no futebol, consistência é tudo, né? O teste F compara a variância de dois grupos. No nosso caso, usamos a distribuição F para testar se a variabilidade de um jogador é significativamente diferente da variabilidade da liga, né? Um atacante de elite não só marca gols, ele marca de forma consistente, né? Mantendo uma variância controlada sob pressão, implementação computacional, né? Que é o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o R, né? Que a gente está usando. A gente vai usar pelo menos 5 pacotes, né? Para a gente rodar, né? Também acho importante os pacotes que você não tiver instalado, você instala usando o install.package, né? Uma questão que eu sempre falo da análise descritiva é usar os tables para a gente verificar o que cada coisa tem dentro do nosso banco de dados, tá? Então vou usar um table da posição, table de clube, um glimpse para ver como é o formato do nosso banco de dados e tudo mais, tá? Esse aqui vai ser o nosso código que a gente vai escrever, tudo bem? E pra gente chegar lá naquele resultado deste gráfico aqui, né? Que ele mede e tal, o score inferencial do nosso jogador. Então é isso, né? Vai ser legal e vamos pra cima.